Estou gravando esse tutorialzinho aqui de como que eu faço para ter os esforços de vento, os carregamentos de vento na estrutura. Eu faço aqui bastante galpão, bastante supermercado, então é muita obra grande, onde o esforço de vento ele é muito preponderante, né? Ele é o esforço principal. Então vou mostrar um exemplo. Aqui tem uma obra fictícia, né? Tem um galpão aqui com uma água aqui na lateral. É, Aqui de dimensões eu tenho 25 por 40 com 10 metros de altura. 10, 11 metros de altura. Então, primeiro de tudo, eu determino a velocidade básica do vento, né? Tem o mapa de isopletas aqui. Isso aqui é da norma, 6123, 2023, inclusive ela sofreu uma revisão. E aí, para nossa região aqui, eu costumo usar 45. O correto aqui é interpolar, né? Você pode interpolar entre 40 e 45, por exemplo, se estiver na região de Campo Grande ou aqui no Paraná. Eu costumo usar 45, é muito difícil usar menos que isso. A não ser que eu for fazer aqui para a região de Goiás, aí eu já fiz algumas obras aqui, aí realmente a gente diminui. Mas normalmente eu uso 45. Aí ali, cobertura, sei lá, vai ser uns 11 metros ali, né, com a cumieira. 25 por 40, a menor dimensão 25, a maior 40. Fator topográfico, na norma tem lá uma explicação, né, mas normalmente eu uso 1, que é para terrenos planos, né. Porque assim não tem como eu saber se vai ser no pé do morro, se vai ser em cima. Não tem muito como eu saber isso. É muito, uma situação muito específica isso daqui. Normalmente eu deixo um. O fator S2, ele tem uma conta lá na norma que você faz. Varia conforme a altura, a classe, a categoria da construção. É um cálculo um pouco complicado. Então eu já tenho aqui a tabelinha pronta, né, com as fórmulas. E de acordo com a categoria, né? Categoria 1 é superfície lisa, categoria 2 terreno aberto, poucos obstáculos, campo de aviação, por exemplo, fazenda, categoria 2. A 3 é fazenda com muro, subúrbio distante, cota média de 3Q para bairro, normalmente eu uso 3 e 4. A 4 é cidades pequenas, com obstáculos de até 10 metros. E esse 5 aqui é muito difícil, só se for no centro de uma cidade grande, aí você pode usar esse daqui. Mas normalmente é categoria aqui para nossa região do interior, né? Categoria 3 e 4. E aí o fator S2 eu uso ele lá dentro do Robot. Então, para facilitar, aqui eu coloco 1. Eu deixo 1 para ele não influenciar no cálculo da pressão dinâmica. O fator S3 estatístico, ele mudou agora, inclusive. Esses valores aqui mudaram de acordo com o tipo de construção. Nesse caso desse exemplo aqui, é uma estrutura de fictícia, né? Um galpão, enfim. Isso aqui seria taxa de ocupação de 0,95, que é para depósitos e silos. Então vamos colocar aqui 0,95. Então beleza. Então eu tenho aqui a pressão dinâmica de 112. Aqui embaixo até coloquei umas formulinhas, né, de como você calcula. O VK é a velocidade básica, né, o que você acha na isopleta, vezes S1, vezes S2, vezes S3. S1, S2, S3 a gente sabe como que calcula, né, como que encontra. O Q, que é a pressão dinâmica, ele é a densidade do ar vezes o VK ao quadrado sobre 2. A densidade do ar, a norma estabelece 1,2253 kg por metro cúbico a uma temperatura de 15 graus Celsius a 1 atm, né? Uma atmosfera, de pressão atmosférica. Então, simplificando dessa forma, a gente tem 0,613 vezes VK ao quadrado. O VK é V vezes S1 vezes S2 vezes S3. Então, aqui só estou desenvolvendo a fórmula, né? Então, para a gente isolar, porque assim, eu preciso isolar o S2. Então, para a gente conseguir isolar o S2, fica dessa forma: 0,613 vezes V ao quadrado, né? V que é a velocidade básica, vezes S1 ao quadrado, vezes S3 ao quadrado. Isolando V, tudo isso vezes o S2.
Então, como eu deixo S2 1, para ele não influenciar, justamente para não influenciar. Então é esse 112, esse é o valor que eu vou jogar lá no Hobbit. Agora a gente vai lá pro Hobbit. Aí você vem aqui, abriu, não precisa clicar em nada, você vem aqui, abrir projeto. Você vai, nesse caso aqui, deixa eu pegar uma. Ó, eu já tenho aqui um arquivo unifilar. Esse é o unifilar que eu faço só para facilitar, porque eu não gosto de desenhar dentro do Hobbit. Ó, você clica aqui, ó, você tem aqui a estrutura. Então, primeiro, seleciona ela, vem aqui em editar, geometria, vem em propriedades, seções, coloca uma seção. Eu criei uma seção tubular aqui para não influenciar no arrasto, enfim. Isso aqui não é relevante, tá? A gente não vai obter esforços, resultantes, né? A gente vai obter só as pressões. Então, você aplica, beleza. Aí, para ele dar certo o cálculo, você tem que definir apoio. Então, você vem aqui em geometria, apoio, coloca tudo engastado. Isso aqui tanto faz, não vai influenciar em nada no resultado. Eu já gosto de mudar as unidades aqui. Aqui já está, mas aí se você instalar o programa do zero, você vai ter que configurar aqui quilo, aí você salva aqui com parâmetros como padrão. E agora você vai definir o revestimento. O que é esse revestimento? O revestimento é o fechamento, é telha, é alvenaria, isso aqui não é só pra gente ter os valores das pressões, entendeu? Aí eu gosto de colocar aqui como retângulo, que fica mais fácil. Então vamos colocar aqui na cobertura. Aí a gente tem que ter em mente que tem que ter experiência para você definir as regiões. Por quê? Porque ele vai dar a média de pressão. Então, se você definir o telhado inteiro assim, ele vai te dar a média de pressão no telhado. Isso está errado, porque o esforço aqui, nas regiões do oitão, nas regiões da lateral, é maior do que aqui no meio. Aqui no meio o esforço é menor. Isso a norma até exemplifica. Eu tenho até aqui um... Ó, é isso aqui, ó. Olhando em planta, ó, lateralmente falando, a gente tem essas pressões. Esse é o gráfico de pressão. Então, nas paredes, a gente tem que definir. Quando o vento vem a zero, vem desse sentido aqui, você tem uma situação de sucção muito mais forte aqui do que aqui, por exemplo. Então, não faz sentido eu fazer uma placa só, entendeu? Se eu fizer uma placa só, ele vai pegar uma média e esse valor vai ser irreal. Então, isso você tem que ter uma experiência, tem que ter um feeling disso já de experiência. Então, isso daqui eu faço assim, ó. Normalmente eu defino o primeiro pórtico aqui. E aí a gente tem também uma situação disso aqui, ó. Eu faço assim, dessa forma. Ó, aqui. Então eu defino isso aqui como uma região. Depois, na hora que a gente mostrar o resultado, vocês vão ver que a diferença. Outra aqui. Por que eu faço isso? Justamente para a média das pressões ser um valor mais realista. Ó, coloco aqui. Aqui. E aqui. Beleza, essa é a cobertura. Na lateral, eu gosto de dividir a cada 3 metros, a cada 5 metros. Então, mesma coisa. Ó, você tem uma pressão muito maior aqui do que aqui. Então, eu venho aqui, defino uma placa aqui, uma placa aqui. Essa obra toda fechada, né? Aqui até aqui. Daqui até aqui. Opa. Daqui até aqui. Esse valor, ele é mais a norma estabelece ele como 25%, ó, B sobre 3 ou A sobre 4. Então, tipo, um valor esse coeficiente, essa medida aqui, né? O tamanho desse vão aqui. Mas eu vou no feeling, né? Na experiência. A gente já fez isso tantas vezes, eu sei mais ou menos que a diferença daqui para cá não é tão grande. Então eu faço aqui como um painel único. Mesma coisa aqui. Define aqui. Ó, aí aqui já é diferente, né? Você faz assim. Ó. Aplicar. Aqui também, mesma coisa, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Aqui. Opa, ficou errado. Esse aqui não tem como fugir, é na mão que você vai fazer. Ó, aí esse aqui o contorno, né? Pegou aqui, pegou lá, aplicar. Aí depois você consegue espelhar isso daqui.
Aí depois que eu já cortei o vídeo aqui para ficar mais fácil. Depois que você lançou tudo, lançou todos os painéis, onde é fechado, nesse caso aqui é tudo fechado, né? É, dessa obra fictícia. Então, aí depois você vai para calcular o vento. Você vem aqui, cargas, simulação de cargas de vento, gerar cargas de vento. Beleza. Aí vai abrir essa telinha. Essa tela aqui, você vai definir quais carregamentos, quais casos que você quer. Ah, eu quero o vento a zero, no meu caso aqui, x positivo, x negativo, y positivo, y negativo. Se for uma situação específica de um lugar onde você sabe que vai ter vento vindo desse sentido, aí você coloca, mas enfim, normalmente a gente faz vento nos quatro lados, né? Normalmente. A pressão de vento, você define, você vem aqui e é esse valor aqui, que 112, né? Então, 112, deixa eu até minimizar que fica mais fácil. Deixa minha tela aqui. Ó, então você vem aqui, 112. 112 quilos por metro quadrado. Se você reparar, ele vai atualizar aqui a velocidade, ó, 41.9. Por que não bate aqui com o nosso 42.8? Porque o programa ele utiliza outras normas, a norma, se eu não me engano, é Eurocode ou norma americana. E lá, esse valor da densidade do ar, esse 0,613, ele é diferente. Então, por isso que dá essa diferencinha, entendeu? Não bate. Se você colocar aqui, ó, 42,8, a pressão muda. Então, eu prefiro colocar a pressão de acordo com a nossa norma, né? Então, vem aqui, nível do terreno 0. Aqui você desabilita essa opção. Os painéis são fechados, tá? É parede, é telha, enfim. E aí você coloca para ele gerar a média de pressão nos elementos, nas placas. Isso daqui, como que ele faz? Isso aqui é um fator estatístico. Ele vai fazendo as simulações de elemento finito, de fluidos, até os cálculos dele der o cálculo, porque é uma interação, né? Então, a diferença, o desvio padrão tem que dar menos que 0,5. Isso aqui é padrão dele, eu nem mexo nisso aqui, 0,5. Então ele sabe a hora de parar. A hora que vocês verem o gráfico aqui, você vai ver que para que serve isso daqui. Então você mantém 0,5. Aqui, nessa aba, perfil de vento, aqui que é o fator S2. Lembra que a gente deixou o fator S2 ao quadrado isolado aqui, ó? O que eu fiz? Eu já tenho a tabela, eu já fiz essa tabela aqui com o fator S2. E aqui embaixo eu fiz o S2 ao quadrado. Então é esse S2 ao quadrado aqui que a gente vai jogar aqui. Ó, você que controla, ó. 10 metros, ó. Esse é o gráfico de pressão de vento. Esse é o gráfico de pressão de vento, ele é uma parábola. Ó, a norma até mostra aqui, ó, tá vendo? Cadê no S3 aqui? Não auxiliar. Ó, assim que o vento se comporta, ele vem fraco, né, junto ao solo e ele vai aumentando sua velocidade conforme vai aumentando a altura. Então é assim que ele funciona, o vento. Então, o que eu já fiz? Eu fiz aqui o S2 ao quadrado. Então é esse valor que você vai lançar lá, de acordo com a categoria da construção. A categoria ele dá aqui, ó, categoria 3B. Vamos lá, 3B. Então categoria 3B. Então aqui a 0 é porque se eu colocar 0 aqui ele não dá resultado, porque a fórmula aqui, se eu colocar 0, ele divide por 0 e aí dá BO. Então eu coloquei 1 centímetro aqui só para ele me dar um valor. Então aqui 3B, certo? É isso? 3B. Então, categoria 3, classe B. Então, são esses valores aqui que você vai colocar aqui no túnel de vento. Só que eu já fiz isso tudo no Excel. Então, eu já tenho aqui, ó, 3B. Olha lá. Ele já me dá o valor dos coeficientes S2 ao quadrado. Lembrando, a gente isolou S2 ao quadrado. Então, S2 ao quadrado, eu já tenho aqui todos os valores, ó. Vamos supor que não deu outra categoria. 4B. Ah lá, menor. S2 ao quadrado é menor. Ó, 5C é a menor. Então, nesse caso, deu 3B. Ó, inclusive, ele já dimensiona aqui o túnel de vento.
Ó, mas eu coloquei os valores até 100 metros, ó. Até 100 metros de altura ele já tem os coeficientes S2 ao quadrado, ó. Essa área azul aqui é a área do túnel de vento. E aí, essa área do túnel de vento ele calcula automático, porque quando você vai fazer túnel de vento, tipo, essa distância aqui de uma borda tem que ser no mínimo 2 vezes o tamanho da construção, a altura tem que ser no mínimo 4 vezes, tipo, tem umas regrinhas lá e isso daí ele já faz automático para simular o túnel de vento. Então agora a gente resolveu, né? Temos o S2 ao quadrado, que é esse perfil do vento. Temos aqui já a pressão do vento que a gente já tinha achado aqui, que é a pressão dinâmica, né? Então é esse 112 vezes S2 ao quadrado. E o S2 ao quadrado é variável com altura. Então eu já tenho aqui. Então agora você só inicia o cálculo. Deixa eu maximizar aqui só para ele mostrar bonito. Ó. Ó, aí ele vai começar a calcular. Tá criando as malhas. Agora a simulação, olha lá, o vento nesse sentido, olha lá como ele trabalha, ó. E aí o processo de convergência é esse aqui, ó. Aí quando ele ficar menor que 0,5%, olha lá, validou. Beleza, foi. Agora nesse sentido. Ó. Ó como tem. O azul é sucção e o vermelho, o laranja é pressão. Então temos pressão aqui e sucção ali. Ó. E aí esse aqui tá demorando para convergir. Uma hora ele vai convergir. Ele vai convergindo os resultados, ó. Olha lá. Até chegar a 0,5%. Vamos esperar. Ah, tá quase 0,56. Ah lá, 0,48. Beleza, bateu 0,5%. Agora muda o lado. Vem para esse lado aqui. Olha lá que interessante, ó. Bateu o vento aqui, sucção. Ó, vai enfraquecendo. Ó, já foi. Agora foi pro outro lado. Ó, vento aqui, sob a pressão, né? Pressão aqui, sucção aqui. Aqui tá dando até compressão, tá vendo? Tá comprimido, tá dando uma pressão no telhado. Tá puxando o telhado aqui pra cima, nesse lado. E ele tá convergindo a 1,5%. Vamos esperar ele dar... Esperar ele convergir aqui pra 0,5. Esse lado tá demorando um pouco mais. Aí, pronto, convergiu. Agora ele me deu os resultados. Ok, esse aqui eu posso fechar. Agora, para você visualizar os resultados, você vem aqui, ó, aqui embaixo e habilita esses símbolos de carga. E aqui você muda o caso de carregamento, ó, vento a x+. Ó, o vento batendo desse lado, ó, você consegue ver. Ó, o vento batendo desse lado, então aqui eu tenho... Aí você dá um duplo clique, né, ó, aqui eu tenho 60 quilos, tenho 60 quilos por metro quadrado batendo aqui nesse lado. Aqui em cima, ó, aqui em cima, tá vendo? Ó, que eu até deveria ter feito essa região diferente. Eu devia ter feito uma placa só para essa região acima dessa meia água aqui. Ó, tá vendo que ele pegou a média? Tá vendo que aqui a cor tá mais escura do que aqui? E aí, tanto é que ele pegou a média. Ele pega a média na placa. Ó, ele pegou a média desses dois sentidos aqui, ó. Ó, 33. Mas esse valor não é real. Provavelmente aqui, olhando pela cor, aqui deve ser o mesmo valor daqui de baixo, 60. E aqui em cima deve ser menos. Deve ser tipo 30. Entendeu? Eu não sei. Aí eu deveria agora apagar esse painel, dividir em dois painéis e reprocessar, remodelar, reprocessar o modelo. Ó, aqui eu tenho 59. Ó, nessa face aqui, ó, tá vendo que tá azul? Provavelmente eu tenho sobrepressão, tá vendo? Ó, que tá por dentro ali, ó. Olha lá, eu tenho 92 quilos puxando a estrutura para fora. Vamos ver aqui quanto tá dando. 90 quilos. Aqui já é menor, ó. Aqui é 33. Nesse outro aqui deve ser menor ainda, vamos ver se eu consigo achar ele aqui. Ó, se você girar o modelo... Ah lá, dá pra ver, ó. Ó. Aqui é 22, tá vendo? Então esse é o gráfico de sobrepressão no telhado. Ó, até no telhado deu diferença, tá vendo? Ó, essa parte aqui que eu tenho esse bico de pato aqui, ó, aqui nessa região é 100 quilos. Tenho 100 quilos jogando essa estrutura para cima. Aqui, ó, eu consigo, ó, tô só virando ele aqui pra gente visualizar. Aqui ele fez uma média, tá dando 104. Ó. Só que ele fez uma média dessa região com essa região.
Então, na verdade, provavelmente aqui deve ser bem mais que 104. Aqui deve ser uns 120, mais ou menos, e aqui deve ser uns 90. Sei lá, tô chutando esses valores. Tem que ter... O certo agora era refazer esse modelo, entendeu? O correto mesmo. Ó, aqui no meio, 85. Tá vendo que ele pegou a média, ó. Então aqui é um pouco mais forte, aqui é um pouco mais fraco. Ó, aqui do outro lado, ó, na cumieira, 77. Essa cumieira do outro lado aqui, ó, a cumieira do outro lado, 45. Então esse é o gráfico. Agora vamos pegar aqui a vento 90, né, que seria o Y mais aqui. Soprando nesse sentido. O vento batendo de frente aqui, ó. Até tem um valor uniforme, ó, 84 kg, 85, 85. E aqui no telhado, ó, tá vendo que tá bem escuro, então aqui tem uma sucção muito grande. Vou ver se eu consigo selecionar aqui por cima, ó. Tá vendo que ele passa ali, ó? Ó, 132 quilos aqui. E aqui, eu gosto de olhar por baixo, ó. Vamos lá, girei, ó. Aqui. 125, 124, né? E aqui, 34. Tá vendo a diferença? Daqui, desse primeiro pórtico para o restante da obra. E se você olhar isso daqui, ó, vamos colocar assim, tá parecido com aquele gráfico ali da norma, né, ó. Tá vendo o gráficozinho aqui, ó? Deixa eu... Ó, o gráfico aqui mostra, ó. Ó, vamos olhar aqui de lado, ó. Ó, essa região próxima à parede que o vento bate é um esforço maior de sucção, tá vendo? Então tá coerente. Ó, e aí ele vai diminuindo e aqui mantém constante. Então bateu com o que a norma recomenda. Então, ó, agora vamos colocar aqui vento no outro sentido. Ó, vento desse lado. Ó. Vamos ver aqui. Ó lá, também tá coerente, tá vendo? Ó, vento a 90. Ó, eu tenho metade aqui, mais ou menos, com um esforço, com uma sucção, e a outra metade com um valor um pouco menor, que é mais ou menos o que a norma fala, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho sucção, quando o vento bate nesse sentido. Ó lá. E tá vendo aqui que tá bem roxo aqui em cima no telhado, ó? É onde eu tenho sucção maior, ó. 146 kg de sucção. Aqui no meio, menos, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. 97 e aqui na cumieira com certeza bem menos. Deixa eu ver se eu consigo selecionar por baixo. Ó, a cumieira é esse aqui, ó. Esse aqui. 56. Então assim, esses valores eu já verifiquei, né? Porque assim, a norma, ela tem lá todos os cálculos, você consegue fazer todos os cálculos, só que a dificuldade é você encontrar o valor de coeficiente de pressão interno, o CPI das obras. Porque assim, uma obra retangular é fácil. Agora, quando tem uma obra em L ou em C, ou uma cobertura mais alta que a outra, do lado da outra, com uma abertura, aí já é mais difícil você determinar o CPI. E aqui no software ele faz automático, entendeu? Ele já identifica. Como ele faz por elementos finitos, esses fluidos, o vento, ele entende o vento como um fluido, ele já identifica, então ele já sabe o CPI aqui, ele dá automático, entendeu? Ele já faz esse cálculo pra gente. E assim, todos os testes que eu fiz, o CPI bateu com o que a gente obtém na norma. Às vezes dá uma diferencinha de pouquinha coisa que eu considero desprezível. Então eu faço dessa fórmula para obter os esforços na cobertura. Ó, a gente tem até os esforços aqui aquela marquisezinha, ó. 43, 36, 24, 21. Então é dessa forma. E aí a partir daqui eu jogo no software, né? Isso aqui o TQS já faz automático, né? Não precisa colocar. Mas isso aqui, por exemplo, eu que faço muita obra de galpão, eu faço utilizando o CPCAD, né? O Metallicas 3D. E aí agora é só jogar esses esforços lá no programa.